Paz e graça, boa noite. Vamos lá. Vamos falar da parábola do bom samaritano. Já falei umas 3, 4 vezes sobre essa mensagem. Mas sempre tem um aspecto do novo, né? De entender um pouco melhor. Ela sempre traz uma renovação. Posso falar hoje e amanhã posso falar de novo e ela pode ter uma outra mensagem em cima dessa parábola. Lembrando que foram mais ou menos 44 parábolas descritas nos evangelhos, mencionadas pelos evangelistas, né, no cânon sagrado, estão registradas, narradas pelos evangelistas, ouvidas por eles, transmitidas por outros e registradas nos quatro evangelhos. Parábolas que Jesus mencionou, contou, e essa está em Lucas capítulo 10, e vamos ler ela, entender um pouquinho do sentido dessa parábola para hoje. Está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, no verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse a este que lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como tu lê? E responde ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondeu Jesus, disse, através de uma mensagem, através de uma parábola: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou seja, passou longe. De igual modo também um levita. Levitas são cantores, né? Que ministravam adoração a Deus no templo. Passou esse levita, chegou àquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Quais, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Para nós entendermos um pouquinho por que Jesus traz uma parábola refletindo sobre um samaritano, devido ao preconceito. No livro de Reis, no seu primeiro livro de Reis, no capítulo 12, narra a história das 12 tribos de Israel brigando entre si e se separando. 10 das 12 vão para o norte, o reino do norte, né? Formam o reino do norte, sob o comando e liderança de Jeroboão, e fica no reino do sul, Judá e Benjamim, e formando através do Roboão. Também repete no segundo livro de Crônicas, no capítulo 10, o mesmo fato narrado. E aí, desde então, daquela época, daí formando o reino do norte, a capital Samaria.
os judeus, né, que ficou, as duas tribos que ficaram no Reino do Sul, tornaram-se inimigas, adversárias, desde aquela época. Seguindo a morte do rei Davi, depois a morte do rei Salomão, houve os conflitos e as tribos se separaram, se dividiram. Posicionamento religioso, político, ideias opostas, muita ganância, né, muito ódio, muita falta de entendimento. E chegou na época de Jesus, né, 800 anos depois desse momento, desse fato acontecido. Vem na época de Jesus o Deus Verbo encarnado, palmilhando a terra. Ele começa a instruir aos discípulos para que não passassem pelas aldeias dos samaritanos, porque eles tinham consigo uma rixa antiga de família e que poderiam ser interpelados ou ver brigas, desavenças, contendas desnecessárias. E Jesus sempre recomendou: não passai pelo caminho dos samaritanos. Então eles às vezes desviavam até 10 quilômetros para não passar naquela localidade para chegar no destino que eles desejavam. E os fatos vêm acontecendo. Aí nós temos um registro no Evangelho de João, no capítulo 4, que Jesus está no poço de Jacó e aparece uma mulher samaritana. E começa a conversar com Jesus. Jesus revela a vida dela para ela mesma, sem ela conhecer e sem ele, no momento, primeira vez que vê ela. E ela diz: verdadeiramente tu és um profeta. E Jesus começa a falar que ela adorava em montes e que... Tá, mas onde é que vocês adoram? Não, nós não adoramos em montes. Nós adoramos... Importa que adore Deus em verdade, em espírito. E todo aquele diálogo que Jesus fala com ela mexe com ela e confessa: tu és mesmo um enviado, tu és um profeta. E entrou em Samaria e começou a falar. Depois veio de volta com grande multidão para ouvir do próprio Jesus as palavras que ela ouvira dele, da boca dele. Depois nós temos outra narrativa que fala no Evangelho, aí já no livro de Atos, né, no capítulo 6, que as mulheres gregas estavam, entre elas, discutindo porque não tinha alguém que fosse colocado num trabalho para servir as mesas, para fazer o trabalho do diaconato, ser útil junto nas vilas, nas casas, nas comunidades e dentro do templo. Aí foi separado alguns homens, né, pela oração, pela graça, pela busca, e foi separado alguns, e segundo o relato em Atos 6, Atos 6, né, foi 6 que foram separados para ajudar no ministério, para que essas mulheres também fossem atendidas na sua solicitação. Isso foram os apóstolos que fizeram, né? Separou o Prócano, Filipe, Nicolau, Timão, Pármenas. E desses seis, Filipe, no capítulo 8, desce a Samaria. Foi o primeiro que entrou em Samaria. De todos os discípulos e apóstolos e diáconos, foi o primeiro que entrou. Ele além de fazer uma coisa mais simples, que era de limpeza, de servir as viúvas, os órfãos e de cuidar do templo, ele começou a ser um grande evangelista, Filipe. E lá em Samaria ele pregou o evangelho da graça e muitas pessoas aceitaram, converteram-se e foram cheias do Espírito Santo. Onde João e Pedro, ouvindo, sabendo que acontecera isso, olha, aconteceu alguma coisa lá, nós temos que ir lá ver, tem que impor as mãos sobre eles para que também recebam o Espírito Santo. Que Felipe já estava batizando eles nas águas, né? Então, esses assuntos que trazem dos samaritanos, eles eram um grupo de pessoas que eram opostas aos judeus. Os judeus tinham oposição aos samaritanos devido à história do passado. E eles traziam consigo essa marca e essa mágoa que Jesus sabia. Então, deste chamado do preconceito, Jesus traz uma mensagem para os religiosos. Ali que estavam interpelando com ele, era um judeu, né? O que ele deveria fazer para ser salvo? Ele fala do grande mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, né? E amar a Deus com todas as forças.
e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse para ele que ele deveria fazer assim então, né? E depois ele pergunta, tá, mas quem é meu próximo? Faça isso com teu próximo, né? Com teu semelhante, aquele que está mais perto, aquele que tu encontrar pelo caminho. E nessa pergunta, Jesus, sabendo que ele está querendo desviar-se de realmente aceitar uma mensagem, Jesus traz uma parábola de ensinamento para todos nós. Uma pessoa que foi assaltada, foi pega no caminho, né, derrubada da sua cavalgadura, roubaram os seus pertences, machucaram, deixaram como morto. Essa pessoa dessa ordem pode ser qualquer ser humano que foi pego de surpresa, que foi assaltado, realmente assaltado, ou que simplesmente foi esfolado pelo mundo pelas imundícias, pelas doenças, pelas enfermidades, pelos vícios, né? Os vícios que trazem mal para sua carne e abafa a sua alma e chora de angústia, e o Espírito de Deus não vive numa alma assim porque ela destronizou as bênçãos e colocou sobre o seu coração as coisas ruins, que foi sufocado pelos males do presente século. Então ela está machucada, ela está esfolada, ela está caída no caminho, está praticamente morta. E Jesus traz uma figura, um sacerdote, que era o religioso dentro do templo, que falava as preces e as orações e trazia o legalismo dentro daquele ambiente e colocava ordens sobre ordens nas comunidades. E Jesus diz que este sacerdote, quando viu aquele caído, passou de largo, fez pouco caso, não quis chegar perto. Da mesma forma, não demorou muito, Jesus traz um outro, denominado levita, da tribo de Levi, dos levitas. Os levitas eram aqueles separados das 12 que ministravam adoração a Deus, de louvores e cânticos e salmos. E eles também passam de largo, ele também passa de largo, ele vê e se omite de atender. Omite, é uma omissão. O sacerdote e o levita, os que faziam a religião, eles omitem de fazer. Quando aparece o samaritano, aqueles que eram excluídos, né, porque tinha um embate muito forte dos judeus com os samaritanos, Jesus coloca o samaritano dentro dessa história. Aquele que eles olhavam e tinham raiva. Aqueles que eles olhavam e diziam, no passado nossos pais se separaram, nossas famílias se separaram porque vocês fizeram montouros para adoração de deuses estranhos. Vocês foram rebeldes. E o samaritano, quando vê aquela pessoa que está no caminho que ele está passando, ele desce da sua cavalgadura, seja cavalo, seja jumento, seja burro, seja o que for. Ele está chegando, ele para e vai atender aquele irmão, aquela pessoa que está mais perto dele, que é o próximo. O próximo é quem está mais perto do momento da necessidade que você encontrar no caminho que você andar. Esse é o próximo. O próximo nós não escolhemos, o próximo, em circunstâncias adversas, nós encontramos no caminho. E esse samaritano parou para atender este caído que ele não conhecia quem era, não sabia do seu nome, estava como morto, mas ele disse, eu acho que de repente tem um pouco de vida ainda que eu posso trazer ele numa condição melhor. Olhou as feridas, colocou azeite, depois deu vinho, ou lavou com vinagre, deu água, todas as feridinhas que tinha, todos os hematomas, pegou no colo e botou na sua cavalgadura, no seu cavalo, no seu jumento, no seu burro, seja lá o que for, o animal que estava, provavelmente era um jumento. E levou até uma hospedaria. Chegou lá, falou com o hospedeiro, que era o dono da hospedaria,
pediu licença que colocasse ele num quarto, ficou lá com ele, cuidou mais um pouco dele, deu recomendação para o hospedeiro, deixou o dinheiro suficientemente para alguns dias e disse: eu retornarei por esse caminho daqui uns dias, e se faltar alguma coisa, eu te pagarei. Esses pormenores dos assuntos que o hospedeiro não conhece o samaritano talvez conhecesse o hospedeiro, um conhecia o outro, para ter uma palavra para honrar o compromisso de depois, quando voltasse, se faltasse alguma coisa, ele pagaria ainda, porque ele deixou, além da hospedagem, para pagar a alimentação dele. E alguns outros remédios que precisassem, né? Porque o remédio era azeite, o remédio era vinho. Esses eram os remédios que tinham. Mas o principal do remédio foi a acolhida. Quando o samaritano pega ele no braço, isso é acolhimento. Isso é demonstração de amor, de misericórdia, de compaixão, o sentimento de Jesus dentro do samaritano. O samaritano é uma pessoa prefigurada em nós. Nós em Cristo. Daquele que entende e tem a mente de Cristo. Alguns acham que o samaritano é o próprio Jesus. Não, é o homem agindo com Jesus. É uma mulher agindo com Jesus. É fazendo aquilo que Jesus ensinou. No caminho que tu andares. Porque não adianta eu falar do caminho se eu não entender o caminho. Nós aqui no caminho com a graça, né? O Caio Fábio tem o caminho da graça e nós o caminho com a graça. Para não ter o mesmo... Vamos dizer que nós estamos... tirando o nome que é do grande conhecido pastor Caio Fábio. E andar no caminho, entender o caminho e observar os andantes nesses caminhos, que às vezes param no meio do caminho, que querem retroceder no seu caminho, que não vão à frente, que estão machucados, feridos, e você ser na pessoa como se fosse esse bom samaritano, daquelas outras pessoas que talvez não achassem que você fosse parar. Para ajudar, para estender a mão, assim como se você precisasse, num momento de ajuda, alguém passasse de largo e não te estendesse a mão. Então o que Jesus está dizendo, não adianta tu ser religioso, não adianta tu ir para o coral, não adianta tu botar um cartaz que tu vai fazer uma campanha. Jesus está falando isso para os religiosos daquela época, e essa mensagem ela transcende tempo e espaço, chega nos dias de hoje, daqueles que minam as pessoas, transformando o ambiente da mensagem do Evangelho um negócio. Mas esquecem do principal, que é a justiça, o amor e a fé. E empreender isso nas pessoas, investir isso nas pessoas, o amor, né, a essência. E cada um carregando consigo o óleo da unção, que é o Espírito Santo. Ter o vinho, que é a alegria da alma na presença de Deus, que a tristeza tem que saltar. Até a tristeza salta de alegria e abandona o ambiente quando chega alguém cheio da graça. E tudo aquilo que vai sendo colocado nessa pessoa que está no caminho, que as pessoas estão preocupadas de cumprir uma rotina de templo, de frequência, de cumprir escala. Não botaram na escala, eu estou esperando ser consagrado evangelista, eu estou esperando ser consagrado pastor, separado. Mas, às vezes, quando está no caminho, quando se encontra com alguém, uma alma necessitada, angustiada, triste, chorosa, esbofeteada por esse mundo cruel, e você que diz que tem essa unção, e não acolhe, e não abraça, e não estende a mão, e não passa o óleo, e não cura as feridas dessas pessoas, verdadeiramente tu estás perdendo teu tempo. Porque Jesus, ele vem quebrando os paradigmas na geografia existencial naquela ocasião, da questão que eu já disse aqui, para vocês entenderem, Jesus quebrando os paradigmas da religião, da religiosidade, né, e da política.
da politicagem. Sem falar em política, sem falar em religião, sem falar, somente dizendo como é que as pessoas deveriam se comportar na sociedade. E nesse comportamento transformador na base do amor, as pessoas entenderiam que mentir é ruim, que roubar não pode, lograr, ser falcatrua, né? Ocupar poder por ter poder, ser ganancioso e fazer seus conluios, né? Seus conchavos escondidos dos outros, fazer de conta que faz e não faz. E Jesus vem falando nesses assuntos, nesses aspectos, para que as pessoas sejam regeneradas e transformadas em uma nova criatura no caminho que está andando e produzir bons frutos no caminho. Recebeu a virtude que foi te dada de graça, de forma imerecida. Eu e você não merecemos, mas foi nos dado. Nós somos acolhidos pelo bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e cuida delas. Conhece cada uma pelo nome. E as ovelhas conhecem o seu pastor pela voz, quando assim são chamados. Esse samaritano, sem conhecer a religiosidade, sem saber cantar um hino, sem conhecer um versículo da Torá, do cano sagrado, sem ter estado dentro do templo, mas ele estava fora do templo. Jesus estava fora dos muros e esse samaritano estava no caminho fora dos muros. Então as coisas acontecem fora dos muros, fora do CEP, fora daquele espaço onde as pessoas se concentram, que é muito bom, importante, se reabastecer espiritualmente, ouvir uma mensagem transformadora e aplicar ela na sociedade onde tu vive. Não fazer como Jesus encontrou com estes mesmos religiosos e muitas vezes combateu eles falando na cara deles que eles eram todos os hipócritas, fariseus hipócritas. Porque eles falavam, mas não aplicavam isso no seu fluxo da sua caminhada. Então Jesus colocou uma pessoa que eles tinham preconceito dentro dessa parábola para ver que qualquer um que tem amor, qualquer um que tem entendimento sobre misericórdia, compaixão, ele vê sempre no próximo alguma coisa de ajudar, de estender a mão e ser um cooperador. Porque ele não olha a cor da pele, não olha a posição social, não olha a questão religiosa, ideológica, ele olha a alma, a necessidade daquela pessoa naquele momento. É com o olhar de Jesus, é com o olhar de Cristo, de compaixão, sentindo as dores da outra pessoa, empatia, como para você entender um pouco melhor, talvez. A empatia, colocar-se na situação do outro. Se você tivesse caído, você gostaria que alguém passasse de largo? Se você precisasse de um copo d'água, alguém passava de largo e não te alcançasse um copo d'água, com a boca seca, cheia de feridas dentro no corpo, machucada a alma pelos flagelos do tempo do dia a dia que acontece constantemente, das flechadas que te atingem. Mas nesse momento, quando nós entendemos que Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação, ele usa pessoas como o bom samaritano. E você pode ser esse bom samaritano, de acolher, de ajudar, de colocar sobre a cavalgadura teu automóvel, né? O cavalo mesmo, o automóvel, ou seja, o corcel mesmo, o animal, né? Que é um corcel, e levá-lo para a hospedagem, para o hospital, para o SF, e lá ele ser acolhido, abraçado, curado e abençoado. Então, quando nós conseguimos dar um auxílio para alguém, existe uma reciprocidade de receber quando a gente consegue dar. Porque existe uma troca. É uma troca. É dando que se recebe. É troca de afeto, de carinho, de compromisso, de harmonia. Não é troca de dinheiro, como alguns falam aí.
171 aí, que alguns falam, que são gananciosos, né? Lobos vorazes. Não, é troca de afeto. O interesse é somente de alegria na alma, de levantar a pessoa e que ela consiga andar, que ela consiga seguir o seu fluxo, seguir o seu caminho. Dificuldade poderá encontrar, mas que sempre alguém tenha próximo dele, perto dele, ou passe por ele ou por ela e ajude quando for necessário. E que quando você precisar também alguém possa te ajudar quando tu precisares de alguém. Isso é a troca. Essa é a parábola do bom samaritano. Expliquei a parte da história, do preconceito, que eu e você entendemos que tendo Cristo a gente age dessa forma e não é contra alguém que está dentro de uma religião ou praticando uma religião, não. É dizendo que não nos adianta dizer que está e não fazer. Não adianta dizer que eu vou todos os dias na congregação e tem uma pessoa no caminho precisando de mim, eu não ajudo. Não adianta eu puxar um hino e cantar e querer gravar um hino numa gravadora e não ajudar o meu semelhante, o meu próximo, o meu amigo, o desconhecido que eu encontre na beira do caminho, salteado, machucado, choroso, angustiado. Então, quanto nós não aplicarmos a essência do amor de Cristo na vida das outras pessoas, entendendo isso, nós não estamos andando correto no caminho que Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E quem está em Cristo produz isso na sua caminhada, porque ele tem a percepção de, entendendo Cristo, fazer semelhanças que Cristo fez. Semelhantemente, né? E Jesus coloca figuras dentro dessas parábolas para que a gente compreenda como é que é. De uma melhor maneira, mais fácil de aplicar. Amém? Feliz dia dos professores, das professoras, dos mestres, dos ensinadores. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Vou ler as pessoas que nos acompanham aqui e dar uma saudação para cada um de vocês especial. Meu amigo Serraninho, Serraninho, boa noite para ti, meu irmão. Fica com Deus. O meu bichinho cheio de cachorrinho no colo ali. A Liliane Titibol, obrigado pela companhia, boa noite para você. Ó, meu irmão ali, meu amigo, estávamos ontem em comunicação da Rádio Comunitária Clube do Povo, falando sobre segurança pública e seus valores. Aí o amigo Edson, José Edson Domingues, obrigado. Fé sempre, fé em Deus sempre, é isso aí, meu irmão. Dona Dete Caldas, um beijo no seu coração, pro seu Luiz, pra sua filhota, Dona Dete. A Leoni, nossa prima também. Um abraço, prima. Uma ótima noite para vocês também, para toda a tua família aí. A Carla, nossa vizinha aqui também, toda a sua família. As meninas, o Maico, seu esposo. Beijo no coração de vocês. Tem mais alguém, bichinho, que tu viu aí, que eu não falei? Não. Tá todos aí? A Dete. Assim, já falei lá. Aham, boa noite, boa noite. Aham. Uhum. Linda essa passagem, amigo. Amém. Abraço para todos vocês aí. Fiquem na paz, na presença do Eu Sou, o grande Espírito Eu Sou. Yahvé. Shalom. Goodbye. Fui.